Eu acho que já é a sétima, oitava vez que eu estou tentando começar esse vídeo, mas tá trabalhoso hoje, tá? Mas assim, é um tema importante, é um tema que pessoalmente eu tento colocar em prática na minha vida. Não sou o melhor em colocar em prática, tenho várias limitações, mas eu prometo que eu vou tentar fazer esse vídeo ser o mais divertido o possível. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. A gente segue no nosso tema geral aqui, né, do prazer. Então essa ainda é a linha central dos nossos vídeos, né? Foi dos vídeos anteriores e é desse vídeo também. A gente conversou sobre satisfação, a gente conversou sobre degustação, a gente conversou sobre estudo e no vídeo de hoje eu queria falar sobre o que eu vou chamar de perspectiva lúdica, tá? Então vamos voltar para o nosso exemplo do bolo para a gente tentar entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Quando a gente estava falando de satisfação, eu dei o exemplo, né, de como fazer o esforço, né, de fazer o bolo, passar pelo sofrimento de fazer o bolo, contribui ou dá um tom diferente para o nosso prazer, né? Quando a gente falou de degustação, a gente falou sobre como as limitações, né? Comer o último pedaço de bolo ou comer um bolo que a gente não consegue comer sempre, como isso também pode contribuir para o nosso prazer. No vídeo passado, a gente falou sobre o prazer no estudo, né? Sobre como aprender uma nova receita ou perceber que a gente está ficando melhor em fazer aquele bolo, a gente está desenvolvendo a nossa habilidade de fazer um bolo, como isso também é prazeroso, né? Agora sim, imagina que a tua profissão, o teu trabalho é fazer bolos, tá? A tendência é que com o passar do tempo se torne cada vez menos prazeroso fazer bolo, né? Talvez tu melhore a tua habilidade, melhore a tua competência, talvez tu tenha mais limitações, né? Na questão do bolo, não pode fazer o bolo que tu quer, tu tem que fazer o bolo que a pessoa pediu. Talvez tu precise acordar cedo, seja mais difícil, mais complexo, vai ter que fazer bolos mais elaborados, envolva mais trabalho e sofrimento, né, para fazer o bolo. Mas ainda assim, então a gente está pensando aqui que tu se envolveu mais sofrimento, poderia ter mais satisfação. Se envolveu limitações, poderia ter mais degustação. Se envolveu aprendizado, poderia ter mais prazer com o estudo. Mas a tendência é que, ao longo do tempo, essa prática laboral, essa profissão de fazer, com a profissão de fazer bolos, se perca o prazer de fazer um bolo. O prazer em fazer um bolo, o prazer na prática de fazer um bolo diminua. Por quê? Né? Provavelmente, aí a gente tem uma explicação, né? Porque a gente começa a encarar aquilo ali como um trabalho. A gente começa a encarar aquilo ali como um compromisso. Deixa de ser algo lúdico e passa a ser algo trabalhoso, né? Talvez para entender esse lúdico seja interessante a gente comparar inicialmente com essa ideia do trabalho, né? Dessa coisa que eu preciso fazer, que é um compromisso, que é a minha profissão, que eu faço para ganhar dinheiro, que eu faço porque eu quero melhorar, porque eu faço por vários outros motivos que não são o prazer, que não são a prática prazerosa, que não é a diversão, né? Então, aqui a gente já começa a entrar na nossa definição do lúdico, tá? O que é lúdico? Eu fui procurar no dicionário, se não me engano, lúdico vem do latim, acho que era latim, ludus, jogo, né? Então, quando a gente fala em algo lúdico,
né? O que vem na nossa cabeça normalmente é um jogo, uma brincadeira, algo que é divertido, algo que é prazeroso, né? Como esse lúdico ele está muito associado ao prazer, né? E aí, buscando essas definições, eu encontrei uma que eu achei bem legal, tá? Que dizia assim: lúdico, né, é aquilo que tem o divertimento acima de qualquer outro propósito. Olha essa palavra, divertimento, né? Será que a gente não pode pensar o divertimento como um tipo específico de prazer, né? Como esse prazer lúdico, esse divertimento, né? A gente poderia talvez aqui mudar um pouquinho a nossa definição e dizer que lúdico é aquilo que tem o prazer acima de qualquer outro propósito. Já fica interessante, já fica um pouco mais clara a relação entre esse lúdico e o prazer. Só que a gente tem uma outra parte legal e interessante aqui dessa definição, que é acima de qualquer outro propósito. A gente não está dizendo que algo lúdico precisa ser algo cujo propósito é exclusivamente o prazer, a diversão. Eu posso ter outros motivos para jogar, eu posso ter outros motivos para brincar, né? Mas o prazer é o maior ou um dos maiores motivos para aquilo ali, né? Então, talvez a gente possa definir aqui o lúdico como algo que tem o prazer como um dos seus maiores propósitos, como uma das suas maiores motivações. E aí a gente começa a entender, vamos voltar ali para aquele nosso paralelo entre o trabalho e o lúdico, né? Quando eu torno algo a minha profissão, tipo fazer bolo, né? Aquilo ali passa a ser uma fonte de renda, eu passo a ter compromissos, né? Eu tenho que atender expectativas, eu tenho que ter uma certa performance. Então aqui eu começo a ter várias outras coisas que motivam a minha ação ou que influenciam na minha motivação para exercer aquela prática. O quanto será que isso não acaba jogando o prazer, o divertimento lá para baixo numa lista de importância, né? Eu acabo atribuindo importância para o retorno financeiro, eu acabo atribuindo importância para a performance, eu acabo atribuindo importância para as demandas das outras pessoas e eu acabo, digamos assim, falta importância, falta atenção, falta valor a ser atribuído para o prazer naquela prática. E aí, claro, pensando dessa forma, faz sentido que algo que é mais trabalho se torne menos divertimento, menos prazeroso, menos lúdico. Por quê? Porque eu estou direcionando, eu estou organizando os valores, a importância das minhas motivações de uma forma diferente, de uma forma que está deixando o prazer lá embaixo e colocando outras coisas lá em cima, né? Então, olha como tudo isso, né, vem dessa definição, dessa nossa definição de que o lúdico é aquilo que tem o divertimento acima de qualquer outro propósito. Ou como a gente está pensando aqui, reescrevendo aqui juntos, como lúdico é aquilo que tem o prazer como um dos seus maiores propósitos, como uma das suas maiores motivações. Aí a gente consegue pensar, e por isso que eu trouxe a ideia da perspectiva. A gente poderia falar em um aspecto lúdico, só que quando eu falo aspecto, né, normalmente a imagem que vem na nossa cabeça, o que vem é a característica de alguma coisa, né? Um aspecto lúdico seria uma coisa que tem uma determinada característica lúdica. Só que quem define, quem decide as nossas motivações? Quem atribui importância para as diferentes motivações de uma prática? Nós fazemos isso. Então, será que aqui não seria mais adequado a gente falar em uma perspectiva lúdica? Porque quando a gente está falando perspectiva, a gente está falando em uma forma de ver, em uma forma de perceber, algo que também vem de referenciais internos, para a gente relacionar lá com um vídeo bem antigo, né, que eu falo sobre referenciais internos e externos. Então,
Se a gente está falando da importância, do valor que eu dou para diferentes propósitos, para diferentes motivos de uma ação, se eu vou pensar que algo lúdico é algo que tem o prazer como um dos seus maiores propósitos, um dos seus maiores motivadores, eu estou falando sobre a forma que eu organizo essas minhas motivações, a importância que eu atribuo para cada uma delas, a importância que eu atribuo. Então eu estou falando aqui de uma forma de perceber o quê? Uma forma de perceber as minhas motivações para algo. Então talvez quando a gente fala de uma perspectiva lúdica, a gente está falando de uma forma específica de perceber as nossas motivações que atribui importância, atribui valor ao prazer. Então aqui a gente já juntou a nossa definição de lúdico, a ideia de uma perspectiva, e agora a gente começa a entender que quando eu falo em trabalho, talvez eu estou falando de uma forma de perceber algo, em uma forma diferente de perceber as importâncias atribuídas para uma determinada, para a motivação, né, para as motivações de uma determinada ação. Quando eu estou falando em uma perspectiva lúdica, eu estou falando de uma forma específica de perceber as minhas motivações para determinada prática. Isso é muito próprio, pessoal de cada um, é algo que a gente imprime sobre o mundo, está muito baseado em referenciais internos, né? Então aqui a gente pode pensar nessa perspectiva lúdica, nessa forma lúdica de perceber as nossas motivações, né? E levanta a pergunta: qual é a minha capacidade de perceber as minhas motivações de uma forma lúdica, de atribuir importância para o prazer na motivação, no que me leva a exercer determinadas práticas? Eu posso ter uma profissão, uma prática laboral, eu posso atribuir importância para a minha performance, eu posso atribuir importância para o retorno financeiro que aquilo me dá, eu posso atribuir importância, enfim, para várias outras coisas, mas se eu quero manter essa prática prazerosa, será que não é importante eu ter o cuidado de de continuar atribuindo importância para a motivação, para o prazer naquela prática? A gente está falando aqui dessa habilidade, dessa competência em dar atenção e atribuir importância para o prazer nas nossas práticas, quando a gente está falando dessa perspectiva lúdica. Então assim, a gente falou aqui, né, a gente está, de certa forma, né, a gente está falando aqui da nossa própria habilidade, da nossa própria competência em dar atenção para o lado prazeroso das coisas, né? E trazendo um exemplo pessoal para a gente mostrar como isso é algo bem próprio nosso, eu queria trazer aqui o exemplo da capoeira, tá? Faz um tempinho que eu treino capoeira e tudo, e a capoeira é muito engraçada. Eu treinei outras artes marciais, né? Treinei karatê, treinei kung fu, treinei boxe, mas a capoeira, das várias particularidades que ela tem esse aspecto do jogo, esse aspecto lúdico. A gente está pegando uma arte marcial, uma luta, algo que pode ser muito estressante, só que naquela prática da roda, do jogar capoeira, do jogo de capoeira, a gente está trazendo aqui uma importância, pelo menos naquele momento de treinamento, uma importância para o lado prazeroso, né? Uma importância para o prazer naquela prática física, para o prazer naquele treinamento, para o prazer no treinamento daquela arte marcial, para o prazer daquela luta, né? E a gente transforma aquilo ali, ou a gente, né, cria uma outra possibilidade, a gente coloca esse valor extra, digamos assim, né, além da marcialidade, também esse valor no prazer, né? No lado prazeroso, no lado divertido daquela prática. A gente transforma a luta num jogo,
Ou a gente cria esse outro polo. Claro, às vezes vão ter jogos de capoeira que são mais lutados, mas também vão ter aqueles jogos de capoeira que são mais jogados, brincados. Eu posso transitar entre esses dois pontos, né? E isso é muito engraçado. E o quanto a gente não pode pensar que a gente poderia criar esse outro ponto nas práticas da nossa vida, né? No nosso próprio trabalho, por exemplo. Pensar que, bom, tá, talvez vão ter momentos em que eu vou fazer o meu trabalho de uma forma mais séria, que eu vou atribuir mais importância para outras motivações, mas que eu tenho lá, no fundo também, aquela motivação prazerosa e que, de repente, eu posso colocar mais importância nela, eu posso, em alguns momentos, direcionar mais atenção para ela, eu posso imprimir uma certa perspectiva lúdica sobre aquela minha prática, né? Então, assim, a reflexão do vídeo de hoje, ela é justamente essa, né? Quando a gente fala de uma perspectiva lúdica, a gente está falando dessa habilidade de perceber as nossas motivações e atribuir importância para o prazer nas nossas práticas. E essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida, é algo que a gente pode treinar, é algo que eu tento desenvolver, colocar em prática na minha vida. Às vezes eu consigo, às vezes não, né? Mas assim, o quanto isso não pode contribuir para a nossa qualidade de vida, essa perspectiva lúdica sobre as coisas, ou a habilidade de atribuir importância para o prazer nas nossas motivações. Como isso pode mudar a nossa vida, trazer mais qualidade de vida, trazer mais, enfim, prazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para as nossas práticas. Mas, enfim, essa é a reflexão do vídeo de hoje. Se ela te fez pensar alguma coisa, se tem algo que tu gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.